paz do Senhor. Tudo bem? Pode sentar, irmãos. Vamos ver pelo menos um terço da Bíblia hoje. Vamos começar então. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, muito obrigado. Capítulo 5, versículo 10. Quem achou diz amém? Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Repita comigo, por meio do corpo. Lindo. Agora vamos lá. Agora é primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 10 também. Amém? Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o que é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia o demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo, mas como quem através do fogo. Amém? Então vamos lá. Está um pouco confuso? Calma, irmãos, vai piorar. Vamos lá, Tiago? Hoje é dia de não pagar nossa dívida, Tiago. Eu e o Tiago fizemos uma promessa que nós pregaríamos sobre os 3 juízos que existirá no período do Apocalipse. Falamos sobre o primeiro, que é o trono branco. Na primeira vez falamos sobre o trono branco, que é o juízo final. Aquele trono que vai estar lá onde a terra esconde, o céu esconde, as montanhas se escondem, não tem mais nada lá, a não ser o trono de Deus e as pessoas diante do trono de Deus. Lá não tem nenhum salvo, todo mundo que está lá já está condenado, mas Deus, por ser um Deus justo, vai dar o direito ao julgamento. O segundo é o tribunal de Cristo, que falamos. O trono branco começa no final do milênio. Esse julgamento do trono branco, final do milênio. Acontece um outro julgamento chamado juízo das nações. Esse acontece no final da guerra do Armagedon. Ou seja, quando passa-se 7 anos de tribulação, ocorre exatamente esse julgamento, que é julgado um julgamento político, onde Cristo reúne aquelas nações que vieram contra Israel junto com o anticristo, e ali tem uma separação. Vocês vão ver em Mateus que à direita vai ficar as ovelhas e à esquerda os bodes. À direita ficam as nações que guerrearam a favor de Israel. À esquerda ficará aquelas que guerrearam contra Israel a favor do anticristo. Isso ocorre após a guerra do Armagedon, depois dos 7 anos de tribulação. O trono branco ocorre após a guerra do Gog e Magog, que é depois do milênio. Esse tribunal de Cristo,
é muito tranquilo, porque todo mundo que participar do tribunal de Cristo estará salvo. Todos. Quem participa do tribunal de Cristo? A igreja. Quando acontece esse tribunal de Cristo? No começo da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja toca a trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e logo após, aqueles que estão vivos, teremos o corpo transformado num abrir e fechar de olhos, e nesse momento, estaremos com Cristo nas nuvens, não aqui na terra. Jesus não volta a buscar a sua igreja. Jesus só volta mais uma vez no final da grande tribulação. É nós que iremos ao encontro de Cristo nos ares. Tessalonicenses diz isso. Quando nos encontrarmos com Ele, entraremos nos portais celestiais e lá participaremos de algo que chama Bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. Antes de chegar nas bodas do Cordeiro, receberemos o quê? Galardão, pelas nossas obras. O julgamento, o tribunal de Cristo é para julgar as minhas obras como igreja, como corpo. Lembra do que lemos lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 10? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, por meio da igreja. Mas mesmo assim eu estou salvo, porque minha salvação não depende das minhas obras. A minha salvação depende da onde que eu vou construir a minha vida. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu, como um bom construtor, lancei os alicerces. Qual é o alicerce? É Cristo. Eu mostrei para vocês o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo morreu na cruz para salvar os meus pecados. Se eu reconheço isso, é o fundamento. Eu sou salvo através de Cristo pela fé, não é pelas minhas obras, certo? Porém, as minhas obras vão indicar qual é o presente ou o galardão que eu receberei naquele dia. Por isso que eu posso, mesmo participando do corpo de Cristo, fazer obras que não são obras o qual agradem a Deus. E mesmo assim eu não perco a salvação, porque eu perco a salvação quando eu não observo as ordenanças do Senhor e cometo pecados. Mas nem tudo que a igreja faz agrada ao Senhor, e é sobre isso que vamos falar. Ou seja, passa-se 6 elementos, o qual Paulo está expressando aqui. Os 3 primeiros elementos, se passarem pelo fogo, não se queima. Quais são eles? Ouro, prata e pedras preciosas. O que representa o ouro? O ouro representa a grandeza, a magnitude de Deus, aquele que brilha intensamente. Deus é representado através do ouro em toda a história bíblica. Se vocês pegarem uma representação de Cristo no Antigo Testamento, é a Arca da Aliança, representa Cristo. Por que a Arca da Aliança representa Cristo? Porque a Arca da Aliança, por dentro, ela era composta de madeira de acácia, que é a natureza humana. A natureza humana é representada por madeira e batida com ouro batido. Não era ouro derretido, irmãos, é ouro batido, 24 quilates, um ouro mole, batido em volta dela, para que ali representasse que Cristo também era divino. Quem olhasse para a Arca da Aliança, era como se estivesse olhando para Cristo no meio do povo. Por isso a natureza de Deus é uma natureza representada pelo ouro. E como eu faço obras, construindo naquele alicerce que é Cristo, o qual aceitei como meu único e verdadeiro Salvador, e por isso sou salvo, porque ando segundo a sua palavra, tenho meu nome escrito na vida, meu nome escrito no livro da vida. Então, o material que eu estou construindo através do corpo de Cristo, que é a igreja, o material de ouro é quando eu faço para Deus. Não é quando eu faço através de Deus, e sim para Deus. Quando você consegue fazer alguma coisa para Deus?
Quando você entra no seu quarto, fecha a porta para trás de você e dobra seu joelho e clama a Deus em secreto. Você não faz que ninguém está vendo, ninguém sabe o que você está fazendo, só Deus sabe. Quando você adora o Senhor em secreto, você só faz e somente o Altíssimo consegue contemplar você naquele momento. É quando você faz tudo exclusivamente para Deus, seu coração está tão aberto a Ele, que você constrói diante do alicerce coisas magníficas feitas de ouro. São as melhores obras que podemos fazer, são aquelas obras que fazemos por amor a Deus. É quando eu ajudo o meu irmão, sem querer um holofote ou alguma coisa em troca, mas lembrando que o próprio Deus me ajudou em algum momento e por isso eu tenho que servir para honrar a Ele. Quando eu faço essas atitudes, sou eu então aquele que apresenta a minha construção como ouro. E a prata, irmão Fernando? A prata representa Cristo. Cristo foi vendido por moedas de prata. A representação de Cristo através da prata é aquilo que eu faço em nome de Cristo. Nesse momento, sim, eu prego em nome de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Eu expulso o demônio em nome de Jesus. Eu curo os enfermos em nome de Jesus. Tudo isso eu estou fazendo minhas obras e deixando muito bonito a minha construção, porque eu estou fazendo com prata. E quando passar o fogo, o que acontece com a prata? Nada. Porque a beleza do Evangelho e essa construção que está sendo feita diretamente em cima do nome de Cristo. Eu não clamo o nome de outra entidade, não, eu clamo o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu faço através dele, eu honro ao nome dele, e principalmente quando eu carrego no meu sobrenome o fato de ser cristão. Quando eu passo na rua e falo, Fernando é um cristão. Cristão é pequenos cristos. É quando eu caminho e as pessoas conseguem ver Cristo em mim. As minhas construções são de pratas quando eu faço isso. E aí? E as pedras preciosas? Se passa pelo fogo o diamante, o rubi, a esmeralda, o que acontece? Nada. E quando que eu consigo operar maravilhas através disso, ou melhor, construir naquele fundamento que é Cristo, da minha salvação? Quando eu consigo construir com pedras preciosas? Quando eu faço através do Espírito Santo. Foi Ele quem deu à igreja joias, pedras preciosas, que são os dons. Então, quando eu pego e uso os meus dons, eu agrado ao Espírito Santo. Eu estou construindo naquele alicerce através do Espírito Santo. Quando passar o fogo, vier o dia, essas minhas obras não dissiparão. É quando eu uso aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu, para fazer a obra dele. Para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. Quando eu faço isso, se Deus me deu um dom, se Deus me deu o dom de sabedoria, eu distribuo com a igreja. Se Deus me deu um dom de ciência, eu distribuo com a igreja. Se Deus me deu o dom de operar maravilhas e milagres, eu distribuo com a igreja. E assim eu estou construindo naquele alicerce, qual Paulo me ensinou, que a minha salvação é pela fé, através de Cristo. E quando passar o fogo, não vai se queimar, ficará de pé toda a minha construção. Eu acho que você já devia ter glorificado a Deus, se as suas obras são como essas. Temos 3 grandes oportunidades de fazer a vontade de Deus: fazer para Deus, fazer em nome de Cristo e através do Espírito Santo. Todos eles com sinceridade. Mas
Existem 3 materiais que, se passarem pelo fogo, vão se dissipar: madeira, feno e palha. Os 3 materiais que vão se queimar quando passar pelo fogo são as construções que eu faço com base nesses materiais. Lembra que eu disse que a natureza divina de Cristo e a natureza humana representava a Arca da Aliança? Madeira de acácia, sua natureza humana, e o ouro, sua natureza divina. Pois bem, quando eu faço as coisas e construo minha obra num alicerce, mas a minha obra é de madeira, é quando eu estou fazendo para os homens. É quando a minha obra é exclusivamente para os homens. Irmão Fernando, me dê exemplos. Posso dar 3 milhões se o senhor estiver em tempo, mas vou dar só alguns. Época da pandemia, acho que todo mundo viu. Você abria a internet e você via algum influenciador digital, ou você via alguma igreja, ou alguém indo entregar cesta básica. Muito bonito, não era? Pois bem, entregavam a cesta básica, e junto com a cesta básica saía uma bela de uma selfie, assim ó. A pessoa aflita, com necessidade, precisando comer, segurando sua cesta básica, envergonhado por não ter, e as pessoas tripudiando na vergonha dela, para que o nome dela fosse exaltado diante dos irmãos da igreja. Isso é obra feita por madeira. Quando você faz para mostrar para os homens, quando você não está preocupado em mostrar para Deus aquilo que você está fazendo, é quando o seu coração se inflama com a vontade de ser reconhecido pelos homens. É quando você vai num monte orar ao Senhor, dobra o seu joelho, coloca uma câmera diante de você e começa a filmar você orando pelas pessoas lá no monte. Querendo o quê? Reconhecimento? Para que todos compartilhem. Homem de Deus, profeta, vaidade pura. Obras feitas de madeira. E quando vier o dia e passar o fogo, não sobra diante de Deus, porque não foi uma obra feita para Deus, em nome de Cristo, ou através do Espírito Santo. O terceiro material, ou melhor, o quarto, não, já estamos no quinto, que bênção, vamos acabar cedo, antes da meia-noite. O quinto material, qual é? O feno. Eu não sei se os senhores já foram cavaleiros, mas eu já andei de cavalo. E costumava tratar do cavalo com feno. O feno é um material que é dado aos animais para alimentação. É quando eu alimento o rebanho. Essa é a função do feno, não tem outra. O feno não tem grande nutrição para os animais, mas enche a barriga. E as obras que são feitas através do feno, irmão Fernando, são as obras que são para animar plateias, multidão. Você sai cheio, virando piroleta. Você vem num culto, o pregador prega, você não entende nada do que ele pregou, mas ele fez tanto barulho que você pulou para lá e para cá, virou piroleta, cambota. Quando sai da porta da igreja, você pergunta: pastor pregou, foi uma bênção, uma bênção. O que ele pregou? Não sei, mas foi uma bênção. Feno, não te alimentou. É um artista quando ele leva uma quantidade de pessoas enormes a um show, um espetáculo, irmãos. Estou falando de artistas gospel. Quando leva um artista leva uma multidão lá para pular, dançar, fazer não sei mais o que, e vai embora vazio, talvez pior do que quando chegou, alimentado com feno. Não passa, não passa pelo fogo. É a mesma coisa de eu estar pregando aqui com a intenção de agradar aos meus pastores, com a intenção de agradar vocês. Não, irmãos, eu sou amigo de vocês. Se vocês forem na minha casa, eu vou arrumar uma Coca-Cola e um pão com mortandela para vocês. Mas aqui, não. Meu compromisso aqui em cima não é com vocês. Meu compromisso aqui é com a palavra do Senhor.
justamente com ela e unicamente com ela. Porque se o meu intuito não for esse, as minhas obras é só feno, só estou querendo fazer barulho. Por isso, a Bíblia fala, não, tem um ditado que diz que todo homem tem seu preço, e eu acho que é verdade. Meu preço foi pago na cruz do Calvário. Alguém quer morrer por mim? Se não quer morrer, ninguém pode me comprar. Não pregarei para alimentar o seu ego, pregarei para alimentar a sua alma, para você ir para o céu. Eu não vou dar feno para vocês, e muito menos minha obra será de feno, porque o meu desejo é herdar o céu e sentar do lado de Cristo lá. E se você não se interessa pelos seus galardões, eu me interesso porque Ele prometeu para mim, e é isso que eu vou buscar. O sexto material, a palha. A Bíblia fala que o vento espalha a palha por pelo menos 6 versículos. E tudo aquilo que você ajunta, o vento pode pegar e arrastar a palha. Quando você pega, por exemplo, e roça o gramado da sua casa, e ajunta e ela seca, e bate um vento gospel, o que acontece? Voa tudo. Espalha. Quais obras, irmão Fernando, são feitas com a palha? As obras que não têm sustentabilidade. Os movimentos, chamados movimentos gospel. São aqueles irmãos que gostam de tudo que é novo. Tudo o que é novidade. Se tem um lugar que está dando dente de ouro, ele vai lá. Se tem um lugar que tem um profeta que faz filhinha, ele vai lá. Ele não consegue plantar os seus pés em um lugar e ter firmeza. Ele não tem firmeza doutrinária. Preste atenção nisso aqui. Firmeza doutrinária. O que é isso, irmão Fernando? Ele está conversando comigo, ele é pentecostal. Ele conversa com outra pessoa, ele já virou um neopentecostal. Ele conversa com outro, escutou um vídeo na internet, ele já é tradicional. E se ele conversa com outro, ele já virou calvinista. E ele faz uma bagunça que agora ele acredita que Cristo volta antes do arrebatamento. E depois ele acredita que Jesus volta depois do arrependimento, depois do arrebatamento. Ou seja, ele não consegue colocar os seus pés e ter uma base doutrinária. Por quê? Porque ele é instável como a palha. Como ele consegue fazer uma obra que vai passar pelo fogo? Não consegue. Vive de movimento em movimento, movimento em movimento. Reclama. Geralmente aqueles que chegam no culto e quando vai embora fala, o culto estava frio. Irmãos, quem somos nós para dizer se um culto é frio? Porque o culto não é meu, é do Senhor. O único que tem o direito de dizer se o culto foi bom ou não é o Altíssimo, não é eu. Não sou eu que faço julgamento. Não, a minha obrigação é chegar o mais puro e humilde possível, entrar diante da porta, dobrar a minha cabeça, chegar no meu lugar e usar o mínimo possível as minhas palavras. Por quê? Porque o Senhor está no céu e eu estou na terra. Eclesiastes fala, quando chegares na presença do Senhor, sejam poucas as tuas palavras, porque Ele está no céu e você está na terra. Aleluia! Quando passar o fogo, a palha não dura. Não dura. Quais são suas obras? O que você está construindo? O que você está colocando nos alicerces que foi nos ensinado? É para você? Vaidade própria? Ou é para Deus? Você trabalha para quem? Para os homens ou para Deus?
Você sabe qual é a vontade de Deus para achar que um culto é frio ou um culto é quente? Hoje não teve um pregador que revelou o culto foi fraco. Fraco, irmãos? Fraco somos nós, quando dependemos de coisas, invenções mundanas, uma parede preta, um tambor, alguma coisa para vir no culto, uma dancinha ou qualquer coisa. Somos fracos como dependemos das coisas do mundo para servir a Deus. É quando não reconhecemos que aqueles que nos trouxe até aqui, e quando eu digo os que nos trouxe até aqui, são aqueles antigos que começaram a Assembleia de Deus lá atrás, que sentavam em bancos de madeira, mas não essas bonitas que sentamos há 30 anos atrás, não, em tábuas que eram pregadas no chão. As igrejas de chão batido, não tinha piso, e eles sentavam ali e adoravam ao Senhor. A maioria deles não sabiam nem ler nem escrever. Por isso, num culto, eles prestavam o máximo de atenção para tentar extrair o máximo da palavra do Senhor. Quem sou eu para remover alicerces? Homens que vinham para a igreja e andavam 12, 15 quilômetros a pé, traziam seus filhos nas costas, para chegar diante do Senhor, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir. E nós temos problemas para sair e vir no culto. Sabe por quê? Abrimos o guarda-roupa e ficamos pelo menos 15 minutos, nós homens, escolhendo que camisa eu vou hoje, que calça que eu vou, que sapato eu vou. Não vou falar nem das mulheres. Enquanto teve aqueles que lá atrás me trouxeram até aqui, colocaram uma igreja bela diante de mim, que quando vinham para a igreja da escola dominical tinham que lavar as calças, porque às vezes sujava de poeira, embarreava, e ele só tinha uma para secar de noite, para vir na igreja novamente, quando não vinha com a mesma calça molhada. Eu sei do que eu estou falando. Não brinquem com a santidade de Deus. Não brinquem. Irmão Fernando, mas me dá um exemplo de como será isso. Vou lhe dar. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, vai contar uma parábola. A parábola do semeador, ou melhor, a parábola do bom samaritano. Sabe qual que é a função da igreja? Olha como que é simples fazer a vontade de Deus como corpo, para receber o galardão naquele dia do tribunal de Cristo. Na parábola do bom samaritano, está falando que um homem vem descendo por um caminho que vai de Jerusalém, é uma parábola, irmãos, que vai de Jerusalém até Jericó. No meio do caminho, ele sofre por ladrões que roubam todo o seu bem, o machucam e deixa quase morto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Nesse momento, vem descendo um sacerdote, aquele que tinha a obrigação de cuidar do povo. Ele vem descendo e ele olha aquele homem caído, que era o irmão dele. Por quê? Porque era um judeu que está caído ali. E ele dá uma desviadinha e fala: isso não é problema meu. Isso aqui não é meu problema. Eu não mandei vir por esse caminho. E passa direto. Aí vem o levita. O levita, que é aquele que carrega, olha só, aquele que tem a obrigação de carregar o povo em adoração. Olha aquele homem ferido, caído no chão, quase morto. Passa de lado também, como fez o sacerdote. E quando ele passa de lado, ele olha: isso não é problema meu.
Aí então, vem descendo ali um samaritano. O samaritano estava ocupado, presta atenção, do contexto, o único ocupado era o samaritano. O único. Qual o caminho que eu falei que era? Jerusalém para Jericó. O sacerdote não tinha obrigações em Jericó. E muito menos o levita obrigações em Jericó. E aquele homem que vinha passando tinha obrigações em Jericó. Eu vou abrir um parênteses para dizer, o único homem pregador do evangelho ou da palavra que você vai encontrar no Novo Testamento que entrou pregar em Jericó foi Cristo, o único que desceu em Jericó pregar. Mas esse homem passa, para o seu cavalo, olha para aquele homem que está caído, pega o vinho dele e começa a derrubar sobre suas feridas, ou seja, um antisséptico, limpar as feridas desse homem, tratar desse homem. Depois ele pega o azeite e começa a passar nas feridas, para que bichos não comecem a encostar naquelas feridas dos homens. Dá um pouco d'água para ele, joga no seu cavalo e leva a um estábulo, leva a um hotel, uma pensão. Quando esse homem chega lá, ele desce esse homem que estava machucado e ele fala para aquele pessoal que estava naquela pensão: cuida dele, eu vou pagar aqui 2 denários e você cuida de tudo que ele precisar. Tudo que ele precisar. Quando eu voltar, eu pago o resto. Vou repetir. Quando eu voltar, eu pago o resto. Quem vai voltar? Jesus. Qual o pagamento que aquele estábulo, ou melhor, aquele pensão receberá? O galardão. Quem é a pensão? A igreja. É minha obrigação quando Cristo traz alguém para a casa do Senhor, cuidar dela. Cuidar dela. E o meu pagamento vai ser o dia em que ele voltar, o meu galardão. Quando ele chegar aqui, eu vou ter que cuidar das feridas dele. Quando ele chegar aqui, eu vou ter que tirar e ajudar ele a se livrar dos vícios. Quando ele chegar aqui, eu vou ter que instruir ele a um novo caminho. Porque o caminho que ele passou, o diabo conseguiu alcançar. Aquele que quase o matou, roubou e destruiu aquilo que ele tinha. Eu tenho que ensinar. Essa é a função da igreja, irmãos. Quando entra alguém por aquela porta que é levado diante de você, cuide delas com a força que você tiver, mas cuida delas. E depois, Deus, o Senhor, o Altíssimo, Cristo, nos dará o pagamento. Bonito isso, né? Pois é. Se a gente for sempre cheio, irmãos, do nosso eu e da nossa vaidade, como sempre somos, porque somos humanos, se não tomarmos cuidado com a nossa vaidade, não teremos o privilégio de ser galardoado por Cristo. Só que se eu usar essa vaidade, a minha vaidade, e ainda cometer pecados, nem o reino dos céus eu consigo herdar. Cuide daquilo que você constrói no alicerce que é Cristo. Faça as coisas com mais sinceridade, com mais amor. A obra do Senhor, irmãos, não é feita por homens perfeitos e nem pelos melhores do mundo. Não. A obra do Senhor é feita por homens imperfeitos, mas com um coração disposto a fazer aquilo que é perfeito para Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque de pé.
Pagamos nossa dívida já, Tiago. Irmãos, eu gostaria de pedir para os senhores, nessa oração, que os senhores observassem algumas pessoas que se perderam no meio do caminho e que nós, como igreja, temos que resgatar. Pessoas que o Senhor Cristo entregou aqui, já fez o pagamento e vai pagar o resto quando Ele voltar. Lembre dessas pessoas. Vamos pedir misericórdia para Deus, para que eles voltem aqui conosco. Vamos pedir graça para que Deus nos ensine como resgatar essas pessoas. Vamos pedir misericórdia para Deus por deixarmos essas pessoas se perderem, por às vezes não observar as coisas mais simples que tem. Eu faço parte de um corpo, e quando o meu dedinho, sabe o seu dedinho, o minguinho, a função dele é só bater na quina do móvel, irmãos, não é? Essa é a função dele. Mas você arranca ele fora? Não, você cuida dele, mesmo quando ele bate na quina do móvel. Na verdade é brincadeira, irmão. Sabe qual que é a função do seu dedinho? Te dá equilíbrio. Se você não tem o dedinho do pé, você não consegue correr, você não tem equilíbrio. Parece nada, né? Pois é. Não existe nenhuma parte do corpo que não serve para nada. Por isso, tragam as pessoas que fazem parte do corpo para perto de você. Cuida delas. Que o Senhor Deus, nessa oração, pede estratégia, irmãos, para Deus nos ensinar a fazer a vontade dEle. Irmãos, eu tenho 42 anos de idade e eu não sei fazer a obra do Senhor como Ele queria que eu fizesse. Eu tenho que aprender, irmãos. Eu acredito que os senhores também têm que aprender a fazer a obra do Senhor. E a única forma de aprender é me dedicar àquele que é o autor e pode ensinar. Não existiu na história ninguém que amou mais do que Cristo. Ninguém que amou mais do que Cristo. E o mínimo que eu preciso, Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, soberano de graça e misericórdia, Pai. Primeiramente, Senhor amado, eu peço perdão, Senhor, pelas almas que escaparam dos meus dedos, Pai. Deus, eu peço perdão, Senhor amado, por aqueles que eu deixei ir embora e não percebi, Senhor. Eu peço perdão, Senhor amado, por não observar quando um irmão meu estava doente, meu Pai. Eu peço perdão, Senhor. Pai, me ensina a amar com o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, me ensina a amar como o Senhor amou. Me ensina a enxergar com a bondade dos teus olhos, meu Pai. Me ensina, Senhor amado, a sentir o perfume que o Senhor sentia. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a consertar aquilo que eu te perdi, meu Deus. Me ajuda, Senhor amado, trazendo de volta as pessoas que eu perdi. Meu Pai, esses bancos, Senhor amado, que agora eventualmente está faltando alguém que era para estar aqui, mas porque eu não cuidei, não está, meu Pai. Traga de volta, Senhor, para que eu possa reparar os meus erros, Senhor. Meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor amado, um coração disposto a fazer a Tua vontade, como agora, Senhor, a Tua igreja está diante de mim, e creio eu também que orando com o mesmo intuito, colocando um coração fervendo, com o desejo de fazer a Tua vontade, Pai, nos ensina, Senhor. Sede nossos professores, sede nosso professor, meu Pai. Meu Deus, ó Espírito Santo, mais um pedido eu tenho a Ti. Deposita, Senhor amado, na Tua igreja os dons que nos faltam. Confia em nós os Teus dons, para que possamos agir através dos Teus dons, Espírito Santo. Em nome de Jesus,
Nos encha, Senhor, com o Teu Evangelho, mesmo sendo vasos de barros fracos, mas nos encha com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, por mim e pela minha igreja, em nome de Jesus. Amém.